Muito se fala sobre transtorno bipolar. Eu acho que é um assunto que está saturando aí as mídias sociais, etc. Mas eu gostaria hoje de abordar um aspecto do transtorno bipolar que pouco se fala e que é o que mais confunde os médicos, que é o problema da depressão bipolar. A maioria dos pacientes que chegam nos nossos consultórios, pacientes bipolares, eles chegam apresentando um quadro depressivo. E muitas vezes eles ficam anos apresentando episódios depressivos de forma que você não consegue saber se ele vai desenvolver o transtorno bipolar ou não. Às vezes o quadro maníaco ou hipomaníaco, ele só aparece muitos episódios depressivos depois. Então o sujeito chega lá se queixando de depressão, ele é tratado com antidepressivos e isso acaba sendo, no final das contas, um desserviço aos bipolares, porque isso pode piorar o curso da doença como um todo, né, a longo prazo. Então, você tratar uma depressão bipolar e uma depressão monopolar são caminhos bem diferentes. Você trata a depressão monopolar com antidepressivos e você até pode tratar a depressão bipolar com antidepressivo também, desde que o antidepressivo associado a um estabilizador de humor, tanto de origem anticonvulsivante como de origem dos antipsicóticos atípicos, assim como o lítio, que também todos eles funcionam. Então, para tratar os dois tipos de depressão, a gente precisa fazer um diagnóstico preciso. E muitas vezes isso fica dificultado, porque o indivíduo vem de primeira vez com queixas puramente depressivas. Então a gente tem que ter um tirocínio clínico muito acurado para poder perceber se aquela depressão que está indo no consultório pela primeira vez, no primeiro episódio, se ela é uma depressão bipolar ou se ela é uma depressão monopolar. Às vezes é impossível você distinguir, mas se você prestar atenção em alguns detalhes, você pode chegar a uma conclusão mais consistente. Por exemplo, pesquisa história familiar, né? Se tiver antecedentes de bipolaridade na família, isso é um indício bastante forte de que aquele indivíduo deprimido seja padecente de transtorno bipolar também. O início precoce do quadro depressivo. Quanto mais jovem se inicia ou eclode esse quadro depressivo, mais desconfiança nós devemos ter de que se trate de uma depressão bipolar. Uma depressão pós-parto, na grande maioria das vezes, ela é componente do transtorno bipolar. Então, se a mulher recém-parida, vamos dizer assim, apresenta um quadro depressivo, geralmente é grave, você deve desconfiar também de transtorno bipolar. E o outro, que eu acho o principal fator, é um indivíduo que tem uma personalidade hipertímica. Um indivíduo que normalmente é um indivíduo acelerado, normalmente é um indivíduo muito alegre, normalmente é um indivíduo muito festeiro, é uma pessoa cheia de iniciativas, uma pessoa muito empreendedora, muito realizadora, muito ousada. Quando esta pessoa deprime, vamos desconfiar de transtorno bipolar. Então, você vê que é uma situação difícil para o médico, né? Porque é difícil diferenciar. Agora, se ele ficar atento para esses detalhes que eu acabei de citar aqui, a chance de acertar é bem maior. Se você quiser assistir esse vídeo e muitos outros, entre no meu site, marcosgebara.com.br. Lá você tem um grande conteúdo que você pode assistir, avaliar, opinar. Eu agradeço. Até lá.